Boa noite, bem-vindas a mais um encontro, mais uma live do Pausa Zen. Então essas lives acontecem sempre no início da semana, para a gente se conectar com a energia, colocar a intenção aí no nosso início da semana. E estamos na Semana Santa. E estamos vindo aí de uma caminhada, um desafio de 40 dias, o desafio da Quaresma, em que praticamos 40 artes, 40 lindas telinhas aí nos últimos 40 dias. Então quem está chegando aí, me conte quem participou dos 40 dias do desafio. Então vou me apresentar aqui antes. Eu sou Jana Palaoro, sou professora certificada desta bonita técnica que se chama o Zentangle. É uma técnica que envolve desenho e meditação ativa, que nos ajuda a trabalhar a concentração, a aquietar a mente, os pensamentos, as emoções, aquietar o coração e trazer toda a atenção para o aqui e para o agora. Então, eu sou uma professora certificada dessa técnica, o que significa que eu fui treinada pelos seus criadores, Rick Roberts, Maria Thomas, diretamente lá nos Estados Unidos, e hoje me dedico a compartilhar, divulgar em todas as minhas redes, seja aqui no canal do Instagram, seja no meu canal do YouTube, nos cursos, nas aulas, nas comunidades. São oportunidades, então, que eu venho demonstrando e compartilhando essa potente técnica que tantos benefícios trazem aí pra gente, pra nossa saúde mental e reflete também na nossa saúde física. Então vamos chegando. Um chazinho para esses nossos momentos de pausa zen. Então o pausa zen, o zen, não é o zen só da meditação, né? Ele é o zen do Zentangle. Zentangle, traço zen, traços que acalmam a nossa mente. Então o pausa zen vem aí, da técnica, do Zentangle. Então, como eu ia dizendo, fechamos os 40 dias, os 40 dias do desafio, as 40 telinhas. Para quem completou os 40 dias, ou para quem fez uma, duas, experimentou, gostou, então deixo aqui os parabéns por ter se permitido experimentar a técnica, por ter dedicado uns minutos aí só para você. E eu sei que isso hoje em dia é difícil, é raro, quando tudo nos puxa para fora. Então criar esse momento para quietar, sentar, ficar aqui na mesa, enfrentando só uma pequena telinha em branco, aquietando, se distanciando dos ruídos lá fora, né, e nutrindo, cultivando esse espaço sagrado interno, esse nosso templo interno, aquietar, silenciar, para ouvir a nossa intuição. Esse foi o objetivo por trás deste desafio, que eu deixei o convite aqui para vocês, cultivar o nosso templo interno. Tá? Então, quem fez aí os 40 dias, parabéns e obrigada por ter caminhado aí comigo, ter topado o desafio. Se você está chegando agora, sempre há tempo. Nunca estamos atrasadas para entrar nesse caminho. Então, deixo o convite, experimente. Vá lá no meu canal do YouTube, o link está na bio, significa tá ali embaixo da minha foto aqui do perfil. Então tem a minha foto lá no redondinho, embaixo vocês encontram um link ali em azul, clica, tem o botão lá, Desafio Quaresma em Traços. Então vai ficar disponível, acesso aberto lá no canal do YouTube, só chegar a participar, ok? E algumas pessoas me perguntaram como é que surgiu essa ideia das telinhas da Quaresma, como é que foi o processo para criar então esse desafio. E achei curioso, a gente tem como dizer assim, a gente tem essa sensação ou esse pensamento, a gente carrega conosco essa crença de que não somos criativas. Muitas vezes a gente bloqueia diante de uma telinha em branco.
não tenho criatividade, não tenho talento, como é que eu vou praticar isso? Como é que eu vou criar arte com esses traços? Mas isso é uma crença equivocada que a gente carrega conosco, tá? A verdade é que todos temos acesso à criatividade, não é algo que baixa do além, não, é algo que a gente cultiva, que a gente vai desenvolvendo como uma musculatura mesmo, como um bíceps, né? A gente vai na academia, não adianta treinar uma vez que o bíceps vai ficar ali forte, não. Repetição, séries, não adianta fazer uma vez na semana, então a gente vai treinando regularmente. Com a criatividade não é diferente, é um cultivo, mas um cultivo interno. Então exige sim trabalho, não é um lampejo que vai vir do nada. Pode vir, com a prática isso vai se tornando mais natural e fácil de fluir através, né, das nossas mãos. Então fiquei com essa questão. Vou compartilhar um pouco como é que surgiu o processo criativo para inspirar vocês também a ir desbloqueando a criatividade aí. Porque no início a gente começa se inspirando, copiando o que outras pessoas fazem. É um caminho natural do aprendizado nesse mundo do desenho, de qualquer técnica artística. A gente se inspira, a gente faz uma cópia, a gente junta um pedacinho de cada um, mas como surge essa criatividade que a gente pode dizer que é algo nosso, algo autêntico, a nossa voz, ou o nosso traço aqui na tela, tá? E algo, então, que foi surgindo de uma maneira muito simples e delicada aqui. Recentemente eu tinha criado essa pequena telinha, e aí se você está chegando aqui por agora e não viu outras práticas do Zentangle, essa não é a tela padrão, certo? A tela padrão do Zentangle é a quadradinha de 9 por 9 centímetros, é a tela padrão, a mais utilizada, é que eu ensino ali no curso de introdução do método Zentangle, tá? Essa telinha de 9 por 9. Aí tem a menorzinha que a gente praticou ano passado, foram mais de 30, acho que foram umas 30 lives do Pausa Zen, em que trabalhamos a telinha pequenininha, a biju, de 9 por 9 centímetros. Então, que a gente utiliza quando tem menos tempo. Bom, eu tenho 5, 10 minutinhos para uma prática, mas eu quero sentar, me conectar ali com a minha criatividade, relaxar a mente, descansar. Então, eu pratico na de 5 por 5 minutos. Superfície menor exige menos tempo de trabalho. Então, menos tempo para me dedicar e chegar ali num resultado de um relaxamento e de um silenciamento interno, tá? Temos outras telinhas? Temos as zendalas, que são as redondinhas, né, de uma mandala. Então, a zendala do Zentangle, uma zendala redondinha. Tem as triangulares também, uns 3 lados iguais, aqui dos mesmos 9 centímetros. E então, um dia, na minha mesa aqui do meu estúdio, desenhando, eu juntei uma telinha quadrada e uma telinha triangular. E aí surgiu essa telinha polis, tá? Então foi prática, prática e prática, vendo os materiais, surgiu essa ideia dessa telinha. E essa telinha lembra um mini templo. E aí que conectei a ideia. Um mini templo, um templo interno, a gente vai cultivar no papel, mas é algo, o objetivo principal é aqui, o nosso templo interno. E aí, com a leitura também de um filósofo, Berto Roden, com a análise do Sermão da Montanha, fui conectando todas as ideias, porque é isso, a gente se inspira nos materiais, a gente se inspira numa leitura, a gente se inspira na natureza, numa obra, em alguma tela de alguma outra artista, de alguma outra praticante de Zentangle. Então a gente vai juntando todo esse nosso repertório e aí as coisas vão, com a prática, com a repetição, se conectando. E foi assim. Então decidi iniciar, fazer o convite do desafio da Quaresma e lá fui eu e fiz a primeira telinha. Compartilhei no YouTube, gravei, compartilhei e ao final, então estava utilizando apenas o preto e o branco, só a caneta preta, que era para ser algo simples e acessível para todos. Mas então ao meu lado eu tinha uma caneta que eu tinha comprado recentemente, dourada. E aí eu pensei, por que não fazer uma borda, um portal dourado para as nossas telas do desafio da Quaresma. Não foi planejado. Então eu não tinha uma ideia do todo. Eu não sabia como terminaria esse desafio. Eu peguei uma tela em branco,
a caneta preta, caneta padrão, comecei nos padrões básicos e por acaso eu tinha uma caneta dourada, eu pensei, vai combinar uma moldura dourada. E ao final da prática eu senti uma energia muito gostosa, muito amorosa. Então, porque eu tenho ali as canetas bem visíveis, né? Os estojos com as canetas, as canetas básicas e algumas coloridas. E tinha também a vermelha. Eu pensei, vou fazer um coração, porque ele vai simbolizar todo esse caminho, toda essa jornada aí do desafio da Quaresma, esse caminho amoroso que vou compartilhar com os demais. E aí surgiu o coração. E aí este virou um padrão. Então a moldura dourada virou um padrão e o coração também virou um padrão. E aí, em cada tela, foi surgindo a oportunidade de incluir corações. Aqui no padrão Trípoli, então cada padrão do Zentangle tem o seu nome, são nomes, e padrões abstratos. Então no Trípoli, vários coraçõezinhos dentro aqui dos triângulos. Aqui no Pokélif, então também o coraçãozinho. A Paixão de Cristo, trouxe ali a Rose. Ó, isso aí. Então vamos deixando os comentários, depois ao final vou dar uma passada em todos, tá? Então no quarto dia, aqui eu estava trabalhando o preto, o branco, o dourado e o vermelho. No quarto dia surgiu aqui um azul, uma sombra azulzinha aqui dentro. Que ela surgiu, eu me inspirei em uma das Entanglers, que faz parte da nossa comunidade, do Férias pra Mente, em que ela começou a incluir o azul em todas as telinhas. Eu disse, gostei do azul, vou incluir o azul também, que passa essa ideia da calma, da serenidade, deste caminho que estamos construindo. E assim entrou o azul aí no nosso desafio. E aí foram 40 dias e sempre surgia uma oportunidade, um espacinho na tela para incluir um coração. É como se a gente colocasse o nosso coração, de fato, em cada ação aqui, em cada traço. Né? Então, acalmando a respiração, mandando mensagem para o nosso cérebro de que estávamos seguras, em calma nesse momento de prática. E aí ele mandava de volta mensagens para o nosso coração. Um caminho amoroso que foi se desenvolvendo. Então, todas essas ideias foram se conectando. É um ato, assim, em que me lancei. E aí fica esse convite. A ideia é dar o primeiro passo. Dar o primeiro passo, que o caminho ele vai se construindo. Mas vai com confiança, vai com fé. Vai acreditando nesse caminho que está se construindo. E as ideias, aí elas vão surgindo. Não tenta controlar. Eu não tentei controlar esse processo. Agora eu olho, eu acho bonito botar todos na mesa, olhar e analisar, interpretar um pouquinho do que fizemos. Então essa interpretação que eu trago agora, desses corações conectados em todas as telinhas, né, que foi surgindo a partir de uma prática amorosa, o azul de nos trazer serenidade, tranquilidade, o dourado depois interpretei como algo muito bonito e potente. O dourado, essa parte luminosa em nós que buscamos trabalhar as nossas virtudes, trabalhar algo de luminoso em nós. Na alquimia se fala muito de buscar o ouro, né? Mas lá na alquimia, na Idade Média, quando eles buscavam o ouro, não era o ouro físico, o metal, mas era o homem de ouro. Então aquele homem que se trabalhava e buscava o melhor nele, que não se corrompe. Então todas essas ideias não foram pensadas lá no início. Eu peguei a telinha em branco, eu simplesmente iniciei o movimento e as coisas foram se conectando. Então, o Zentangle, o processo criativo do Zentangle, ele é sobre isso. Não há controle. Os traços são abstratos, as técnicas, os tangles, os padrões são abstratos porque não buscamos atingir um resultado específico ao final. Por quê? Para não gerar frustração. Para a gente não... Se eu vou desenhar... Eu quero desenhar uma caneca, então se eu não alcanço essa caneca, eu vou me frustrar lá ao final. Se não sai nada parecido com a caneca, eu vou me frustrar ao final. E o Zentangle, ele é uma técnica gentil, para a gente não se julgar tanto e se permitir experimentar coisas diferentes. Escolho um padrão no início e começo a desenhar e deixo o resultado final me surpreender. Então essa jornada, esse caminho dos 40 dias, foi um pouco disso. Dei o primeiro passo
iniciei. Com o que eu fui recebendo de retorno de vocês também, que estavam praticando aí do outro lado, eu fui acrescentando detalhes, aprimorando, surgindo ideias de novos padrões e assim foi se construindo, posso dizer, de uma forma conjunta, num coletivo, numa comunidade Zentangler, que é o que me motiva aqui, tá? De compartilhar técnica, é criar conexões. Primeiro a conexão comigo, conexão no meu templo, no meu coração, e depois espalhar isso com os demais, essa conexão com os demais dentro de uma comunidade de praticantes dessa técnica. Então, a paz que a gente quer ver no mundo, que a gente quer ver lá fora, a gente começa praticando dentro de nós, cada uma de nós. E a gente vai ampliando aqui na nossa comunidade Zentangler. E a gente vai ampliando além, né? Para as pessoas com quem a gente convive. E assim a gente vai construindo um pouquinho desse caminho que a gente acredita, que a gente quer ver no mundo aí fora. Certo? Alguém tem alguma dúvida do desafio da Quaresma? Já fizemos as 40 práticas. Essa aqui foi a última. Então estão todas lá no meu canal do YouTube. É aberto, é só chegar e assistir, ok? Então, se vocês têm alguma dúvida, se querem perguntar, pode me mandar por mensagem também. Vou ler aqui alguns comentários. A Rose, queremos mais temas. Mais desafios, Rose? Queremos mais desafios. Ó. Andréia, foi lindo o desafio da Quaresma, amei participar. Obrigada, Andréia, querida. Andréia Zentangler da nossa comunidade. Boa noite, Márcia. Fernanda, Amanda, muito lindo. Obrigada, Amanda. Fabiana, vai ficar gravado, tá? Clarissa, Mônica, oi Mônica. Mônica, Rita, Clarissa, Andréia, todas da nossa comunidade. Fernanda. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar também uma mensagem aqui nos directs. Então, recebi ali muitos comentários que me emocionaram. Comentários como pude acessar calma, tranquilidade, serenidade, pude me conectar comigo, momentos agradáveis que pude dedicar para o meu autocuidado, inúmeros comentários. Alguns deles vocês conseguem ver ali nos vídeos, lá mesmo do YouTube. Quem quiser deixar comentário também lá, adoro ver, tá? Então pode deixar. Mas então, como eu disse, foram muitos comentários. Paz, calma, tranquilidade, serenidade. E como eu disse, isso me toca, porque é o objetivo, ao final. Não é só fazer traços bonitos, mas é como a gente alinha isso internamente, né? Como que a gente traz isso para a nossa vida, não só na telinha. E pensando nisso, então, porque assim, o desafio foram 40 dias. 40 dias dá ali um pouquinho mais, 10%, podemos dizer assim, 10% do nosso ano, né? Então, 10% do ano treinando alguns minutinhos por dia, calma, presença, conexão conosco. Como ampliar isso para os demais dias do nosso ano? Esse ano que começou com tudo, um ano bem desafiador, muitos desafios lá fora, né? Nos puxando para fora. Então, como que a gente, no meio desse mundo incerto, de incertezas, nesse mundo que nos desafia, muito polarizado, como que a gente não se perde da gente? Como que a gente se mantém no centro, no controle? Tentar manter, né, um autocontrole, um autodomínio, como que a gente se mantém e sustenta essa calma que a gente treinou aqui nesses 40 dias. Como a gente sustenta isso ao longo aí do ano? Então, pensando nisso, convido vocês, eu estou elaborando uma aula aberta, online, gratuita, que vai acontecer no dia 9 de abril, que se chama Caminho da Calma, tá? E para participar, basta se inscrever, o link está na bio, então se vocês clicam lá na bio, mesmo link onde tem o acesso lá para o YouTube, vai ter um botão azul, se destacando dos demais,
Masterclass Caminho da Calma. E aí eu deixo o convite para vocês participarem comigo, que ali a gente vai entender um pouquinho desse processo, esse desenho, como é que desenho acalma a mente. Entender um pouquinho o que está por trás de tudo isso que a gente sentiu aí ao longo do desafio da Quaresma. Né? Descobrir como começar, mesmo achando que não tem criatividade, que não tem talento. A gente vai entender como criar uma rotina de práticas, tá? Essa rotina criativa, como sustentar isso ao longo do ano e conhecer um caminho para continuar evoluindo. Então esse é o convite que eu deixo. A Masterclass, o caminho da calma, do controle à presença. Então, como o desenho pode ajudar a desacelerar, focar e criar um momento só seu, na sua rotina. Então é uma aula online para você aí que sente que a mente está sempre acelerada, né, e quer encontrar mais calma, mais presença, criatividade, tudo isso de bom que o Zentangle traz. E eu digo assim, o caminho da calma não quer dizer que a gente vai ter uma vida sempre calma. Não é isso que a gente busca. Não é assim, né? A gente tem que entender um pouquinho da dinâmica da vida também, filosoficamente falando. Não é essa calmaria. Água parada, o que acontece com a água parada? Apodrece. A vida precisa de movimento. Então é um caminho. Tem isso do movimento. Como não é uma poça d'água, é um mar. É um mar que avança e recua num fluxo constante, né? É a onda que vai e vem, o fluxo avança e recua. Hora calmo, hora agitado. Hora com mais vento, com menos vento. E como que a gente surfa nessas ondas, entendendo esse movimento, estando ali, atento, consciente ao nosso movimento, no controle do nosso movimento. Como o surfista que está ali, prestando atenção na natureza, na onda, com elegância, delicadeza, surfando essas ondas desse mar. Hora calmo, hora agitado. Então esse é um caminho de calma, é saber sustentar esses momentos, saber entender quando o mar está calmo, quando o mar está agitado e como ir se comportando, surfando aí na onda da vida. Tá, então se inscrevam, o desafio da Quaresma também é online, é só entrar no YouTube, acessar, pode praticar a qualquer momento. Mas essa aula vai ser uma aula com contato, a gente vai poder trocar. Então vocês podem me fazer perguntas lá, vou estar ao vivo com uma prática também que eu vou trazer para vocês e trazendo um pouco da filosofia dos fundamentos aí da técnica, tá? Mas aí vai ser um espaço mais em que vocês podem trazer perguntas que a gente pode interagir um pouquinho, ok? Então é fechado, precisa garantir a vaga e se inscrever, não são muitas vagas, então clica lá no link da bio, se inscreva e venha participar. Vai ser no dia 9 de abril, às 20 horas. A Rose, por isso eu voto por mais desafios. Rose, você se refere a sustentar né, essa energia que a gente alcançou nas práticas. Então, participa lá da Masterclass, a gente vai falar sobre isso. Mônica, que maravilha, beijo Mônica. Fernanda, foi muito bom participar. A Clarissa, maravilhoso. Venham todas. Rita, obrigada Jana. Rose, tem 2 cursos, Janaína, a Masterclass e o PECAM. A Masterclass não é um curso, a Masterclass é uma aula gratuita, tá? O PECAM é outra coisa, o PECAM é a comunidade de encontro então das praticantes de Zentangler. Mas o convite hoje, que eu estou fazendo aqui para vocês, é para participar da Masterclass, uma aula ao vivo, online, gratuita. Rosemary, seguindo o fluxo, é isso. Então vamos aprender aí vamos nos aprofundar aí nessa ferramenta que nos ajuda a seguir esse fluxo de uma maneira gentil, delicada, gentil com a gente, que é bonito isso, né? E aí a gente vai espalhando isso, vai mudando a nossa percepção sobre a gente, sobre os nossos potenciais, as nossas crenças, a gente vai trabalhando um pouquinho, mudando isso, aumentando a autoestima, a autoconfiança. Se a gente pode, aqui no pedacinho de papel, a gente vai expandindo além. É um treino para a mente e para o nosso coração. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vou ficar aqui para responder. Se não, podemos encerrar aí.
Se você já fez os 40 dias, uma sugestão. Então coloca na mesa, revisita, passeia aí pelos templos que você criou. Quem sabe organiza num caderno, num álbum, numa caixinha, ou quem sabe coloca eles um do ladinho do outro, monta um mural, enquadra. Aqui é uma arte que você fez, é um símbolo, um lembrete dos momentos que você dedicou para o seu autocuidado, um lembrete de que você sempre pode, a qualquer momento, criar um espaço aí na sua rotina, na sua agenda. Não precisa de muito tempo, alguns minutinhos para cuidar de você. Como tomar banho, a gente cuida do nosso corpo todos os dias. É bom a gente começar também a dedicar esse cuidado aí para nossa saúde, para nossa mente, para o nosso coração. É um bem danado que a gente faz para nós e para todos que a gente ama que convivem conosco. Tá bom, queridas? Tenho certeza que será maravilhoso. Isso aí, vai ser sim. Então venham, participem, link na bio, só se inscrever, tá? Então é uma Semana Santa, como eu falei. Cultivem, um momento para vocês, se conectem, meditem sobre os ensinamentos aí dos últimos 40 dias. Deixa assentar um pouquinho de tudo que a gente viveu. Se você não começou ainda, como eu disse lá no início, nunca estamos atrasadas, sempre há tempo para a gente ingressar nesse caminho de calma. Uma boa semana, uma abençoada semana aí para todas. Beijo. Até a próxima pausa zen. Antes da Masterclass ainda temos mais uma pausa zen. Ah, sim, a Rose é aluna do primeiro curso de introdução. Que legal. Bom, vamos te ver aqui. Beijo. Boa noite, boa semana. Uma iluminada e abençoada semana. Pratique.